Mais uma vez estamos aqui em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare. Vamos lembrar que todos nós somos importantes na reunião, principalmente na segunda parte, onde vai ter o atendimento às entidades, vai ter os passes. É aquele momento que nós podemos mentalizar pessoas que nós conhecemos e que nós sabemos que nesse momento estão precisando de ajuda. Então nós vamos começar a nossa reunião. Muito bem-vindos e que Deus nos abençoe. Então vamos lá. Bom, assunto de hoje, terceiro livro, Leis Morais, capítulo 9, Lei de Igualdade, parte 3. Provas da riqueza e da miséria. Porque Deus deu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria, para provar cada um de maneira diferente. Aliás, sabeis que os próprios espíritos escolheram essa prova e frequentemente nela sucumbem. Qual das duas provas é a mais terrível para o homem, a da infelicidade ou a da fortuna? Tanto uma quanto a outra o são. A miséria provoca o murmúrio contra a providência e a riqueza leva a todos os excessos. Olha só, como esse livro é importante, como traz para nós um esclarecimento da nossa vida, do sistema nosso de viver na Terra. Nós convivemos com tudo isso que ele está falando aqui. Tem pessoas muito abastadas, tem pessoas que realmente vivem em penúria, mas aí entra a reencarnação. A única coisa que pode explicar para nós essas diferenças sociais é a reencarnação. Nós sempre comentamos aqui. Então nós estamos vendo aqui que os próprios espíritos escolhem essa prova. E nós vamos ver isso nos livros do André Luiz. Nós vamos ver isso nos livros do André Luiz, principalmente no livro Os Mensageiros. Nós vamos ver ali médiuns que fracassaram, que vieram com uma sensibilidade bem aguçada e que se perderam. Porque todo poder, ele é perigoso. Chico Xavier diz o seguinte: todo homem poderoso é um perigo. Isso está no livro do Chico Xavier que chama Testemunhos de Chico Xavier. Olha só para vocês verem. Então a pessoa que ele é muito abastado, que ele tem muito dinheiro, muitas vezes ele é muito bajulado. A gente vê isso muito. Você conhece fulano, ele é dono disso, daquilo, ele não é dono. Ele está usufruindo temporariamente, porque ele vai desencarnar e vai ficar aqui. Ao mesmo tempo a gente vê pessoas que às vezes estão passando uma situação muito difícil, e ele reclama e acontece isso daqui. Ele acha que Deus não é justo com ele, ele acha que Deus esqueceu dele, mas muitas vezes é pela própria negligência da pessoa. Porque muitas pessoas, ele não consegue nada porque ele não vai atrás, ele não busca, ele fica parado. Então ele acha que vem tudo para ele. E aí é uma coisa muito deprimente, que às vezes a pessoa ele passa a esmolar. Isso é uma coisa muito triste, principalmente para o homem. Porque ele tem que suprir as necessidades do lar, mesmo ganhando pouco. Porque no livro dos Espíritos tem uma coisa muito interessante. O mais rico não é o que mais possui, é o que tem menos necessidade. Então, muitas vezes nós vamos criando coisas supérfluas para a gente viver numa situação muito difícil, para a gente viver escravizado por coisas supérfluas. Quantas coisas nós temos dentro dos nossos lares que a gente não usa e às vezes nunca vai usar. Às vezes nós temos lá 50 pratos e às vezes nós moramos em 2, 3 dentro do lar. Fica tudo ali parado e tem gente que está comendo numa travessa, numa lata. Então olha só como que é essa diferença, mas tem a reencarnação. Aqui nós vamos ver essa história aí na Bíblia. A história do rico e do Lázaro. Um homem que se vestia de púrpura e linho e tinha um outro que chamava Lázaro que comia das migalhas que caía da mesa do rico. Quando os dois desencarnaram, o Lázaro, ele foi para um lugar bom, um lugar maravilhoso. E o rico estava queimando. E aí ele chama, lá como valorizava muito Abraão, ele fala: pai Abraão, deixa eu ir aonde está o Lázaro. Ele fala: não existe um abismo entre vós. O que é esse abismo? Olha a doutrina espírita explicando para nós. Esse abismo é as vibrações de energias, as vibrações mentais. Porque o que Jesus fala? Semelhante atrai semelhante. Então, o que acontece? Jamais aquele rico poderoso ia alcançar a posição do Lázaro. Ele tinha que mudar
todo o padrão vibratório dele. Por isso que muitas vezes nós precisamos desconfiar de médiuns que falam que recebem espíritos superiores, muito superiores. Nós vamos analisar a conduta do médium, se realmente ele tem capacidade vibratória para atingir o pensamento do espírito superior. Acho que todos viram aqui Chico Xavier psicografar. Chico Xavier, quando psicografava, era muito rápido, porque o pensamento do espírito desencarnado é muito rápido. Como nós estamos bloqueados pelo corpo físico, dificilmente nós conseguimos atingir a plenitude da mensagem que vai ser passada para nós. Até hoje, acho que só Chico Xavier e talvez Divaldo Pereira Franco consegue pegar isso daí dos espíritos superiores. Porque pensamento com pensamento. O espírito está vibrando, por exemplo, num grau 20 e a pessoa está num grau 2. Como que ele vai chegar no 20? Ele não consegue. Ele pode chegar a 5, a 6, a 8. O espírito precisa baixar o padrão vibratório para haver uma conexão. Então, é a mesma coisa de eu escrever uma carta para alguém sem endereço. Ela vai voltar para mim. Olha a mensagem, está dentro disso daqui, ó. Então, as duas são difíceis. Mas a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Bom, sem contar que, com exceção das reencarnações compulsórias, as demais são todas as provas, somos nós que escolhemos. Sim, a gente escolhe, porque do lado de lá, nós vamos ver aonde nós falhamos. E aquilo que é onde nós fracassamos, nós vamos pedir para voltar. Aqui é uma escola, aqui é um hospital, é uma escola. Então, a gente repetiu, a gente vai querer fazer de novo para ser aprovado. Então, acontece isso. Vamos pegar a Bíblia, vamos pegar Tiago. Tiago, capítulo 2. Ele vai falar lá dos benefícios das provações. Mas vocês leiam Tiago, capítulo 2, está na Bíblia. Olha o tempo que foi escrito aquilo ali e está dentro disso que nós estamos conversando no Livro dos Espíritos. Por isso que o Espiritismo é a mensagem de Jesus explicada com mais lógica, com maior entendimento para nós. Nós vamos absorvendo um pouco melhor todas essas informações que vêm para nós através dos espíritos superiores, principalmente nos livros do Chico Xavier. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de maiores meios para fazer o bem? É justamente o que sempre não faz. Ele se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a sua fortuna e crê não haver jamais o bastante só para ele. Comentário de Kardec. A posição elevada nesse mundo e a autoridade sobre seus semelhantes são provas tão grandes e tão difíceis quanto a miséria, porque quanto mais se é rico e poderoso, mais se tem obrigações a cumprir e maiores são os meios para se fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer as paixões, que nos ligam à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso, Jesus disse: eu vos digo, em verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Porque o dinheiro, ele traz facilidades para nós. Porque nós estamos num mundo onde a matéria, ela influencia muito. Então, como o dinheiro traz facilidades, e a pessoa vai criando coisas supérfluas, como nós já comentamos anteriormente, ele esquece. Se ele estiver bem com ele, e às vezes com a família dele, ele esquece o resto. Só que nós não devemos esquecer uma coisa: nós estamos criando os nossos filhos, os nossos netos, que vai casar com outras pessoas, de outras famílias. Por isso que a família é universal. Por isso que Jesus, quando ele foi procurado no templo de Jerusalém, que ele estava pregando, veio a mãe dele e os irmãos dele lá, e aí ele pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, essa é minha mãe, esses são meus irmãos. Porque é universal. Nós sempre precisamos uns dos outros. Acontecem coisas na vida da gente que a gente muitas vezes fica surpreso. Coisas que a gente fez simplesmente para alguém, isso tanto do lado ruim quanto do lado bom, e que a gente vai receber o resultado, às vezes, muito tempo depois. Por quê? Porque a nossa vida é uma trajetória. Nós estamos num caminho.
Eu sempre lembro do Chico Xavier, que até comentei aqui outro dia, que o Chico Xavier já estava bem velhinho, e ele disse, já completou tudo o que eu tinha que fazer. Aí o guia dele apareceu para ele, o Emmanuel, e falou, não, numa viagem de 100 léguas, você pode ter um acidente nos últimos metros. Então, olha, nós não conquistamos nada ainda. Enquanto nós estivermos no corpo físico, até o final da nossa jornada física, nós precisamos orar e vigiar aquilo que Jesus trouxe para nós. Porque senão a gente sucumbe. E não é só pelo dinheiro, não. É pela posição social, é pelo orgulho, é pelo egoísmo. É uma série de coisas nocivas que nós trazemos dentro de nós e que é difícil de a gente tirar. É muito difícil. Então a base é a humildade. O homem, ele tem que ser humilde. Dom Hermílio de Moraes, um homem que ele dava atenção. Então eu admirei aquele homem. Ele pode ter defeito, que todos nós temos defeito. Muitas vezes nós achamos que a pessoa é orgulhosa, a pessoa é tímida. Mas a maior parte é porque o cara tem uma posição social e ele muitas vezes humilha aquele que está numa situação diferenciada agora. Evangelho segundo o Espiritismo, depoimento de uma rainha. Olha, emocionante. Ela começa dizendo o seguinte, quem, se não eu, que fui uma rainha na terra, que humilhava os meus subordinados, quando cheguei no plano espiritual, vi aqueles que estavam bem abaixo da minha posição social, banhados de luz, e eu sofrendo. A mensagem é maravilhosa. Nós vamos ver depoimentos no livro Céu e Inferno, de Kardec. Nós vamos ver pessoas ali na França, principalmente, porque a doutrina espírita começou na França, pessoas que tiveram posição social alta, e também pessoas que foram pobres, mas que foram orgulhosos, que se revoltaram contra a providência divina e depois voltam numa posição superior e sucumbem também, porque tem que ser a base nossa, a humildade, como sempre Jesus trouxe para nós. Jesus mostrou tanto isso que ele lavou os pés do discípulo. E aí nós vamos ver Pedro se negando que ele lavasse os pés do Pedro. Aí ele fala alguma coisa para o Pedro, Pedro fala, então me lava o corpo inteiro. Olha para vocês verem. E Jesus tem esses momentos que acaba sendo interpretado como uma crítica, como se estivesse criticando o rico. Não, ele está fazendo uma constatação dessa realidade que o Livro dos Espíritos esclarece, da dificuldade da prova, daquele que tem dinheiro, daquele que tem todo esse benefício e que invariavelmente sucumbe. Jesus sempre foi crítico com os religiosos da época, né? Da época, sim. Mas é essa observação. E olha só para vocês, é um livro de Humberto de Campos, Irmão X, Chico Xavier, um rei que a turma considerava ele orgulhoso, muito chato. Alguém vai reclamar com o sábio do reino. Fala para ele, o rei é muito chato. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, você fica 90 dias junto com o rei. Vou deixar você viver junto com o rei 90 dias. E aí ele vai para o palácio. Aí quando o rei levanta, ele não pode nem vestir a roupa, que a turma já está vestindo a roupa nele. Já está pondo o sapato. Para ele ir no banheiro, eles abrem o banheiro, ficam olhando ele. Vamos falar banheiro, né? Vamos trazer isso para o dia de hoje. Aí, quando ele vai tomar café, eles põem na boca dele. Ele não tem autonomia nenhuma. Ele está sendo ali escravizado pelos bajuladores. Aí não ficou 90 dias, o cara não aguentou. Com 30 dias ele pediu para ir embora. Aí falou, mas você não quer ficar? Ele falou, não, ele é muito bom. Porque esse é eu já tinha explodido há muito tempo. Quem aguenta uma vida dessa? Ninguém aguenta. Então olha para vocês ver. Não julgueis para não ser julgado, é aquilo que Jesus fala. Vamos analisar e ver o que está acontecendo primeiro. Chamando aí a questão 266, não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Para vós, sim, para o espírito não. Quando se liberta da matéria, a ilusão desaparece e ele pensa de outra maneira. Comentário de Kardec. O homem sobre a terra é colocado sob a influência das ideias carnais. Não vê as suas provas senão o lado penoso. É por isso que lhe parece natural escolher aquelas que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os prazeres materiais. Na vida espiritual, contudo, ele compara esses prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê e então que lhe importam alguns sofrimentos passageiros. O espírito pode, pois,
escolher as provas mais rudes e, por conseguinte, a existência mais penosa na esperança de alcançar mais depressa um estado melhor, como o doente escolhe frequentemente o remédio mais desagradável para se curar mais rapidamente. O que quer ver seu nome ligado ao descobrimento de um país desconhecido não escolhe um caminho florido. Sabe os perigos que corre, mas sabe também a glória que o espera se for bem sucedido. Olha aqui, explicação do Kardec maravilhosa. Então nós vimos isso com Chico Xavier, que ele recebeu em testamento uma herança vultuosa das filhas do senhor Frígider, um homem muito abastado de São Paulo, e ele recusou essa herança. E como era testamentária, não teve jeito dele não pegar. E o que ele fez? Ele reverteu esse benefício para a Federação Espírita Brasileira, para publicar livros, para divulgar a doutrina espírita. Chico Xavier, ele recebia muita coisa. Eu tive a oportunidade de estar com Chico Xavier em algumas reuniões e de ver o desprendimento dele. Outra coisa, comia pouco, né, mas comia carne. Muitos espíritas ortodoxos não comem carne. Mas o que Jesus diz para nós? O que faz mal sai da boca, não o que entra. E ele tinha uma vida pacata, uma vida muito simples, embora a turma que quisesse muito modificar ele, mas nós vamos ver isso nos livros do Chico Xavier, principalmente 30 anos com Chico Xavier, Clóvis Tavares, No Mundo de Chico Xavier, um outro livro interessante, nós vamos ver Depoimentos de Chico Xavier. Então, muitos livros falando do Chico Xavier e do dia a dia. O Santo dos Nossos Dias, um livro importantíssimo, publicado por um delegado de polícia chamado Ranieri. E olha só para vocês verem como que a reencarnação é uma coisa maravilhosa. E como que a compreensão da doutrina espírita dá um consolo para nós e dá uma esperança. No início do livro, Materializações Luminosas, do Ranieri, ele começa dizendo o seguinte: ele tinha uma filha que desencarnou nova, menina, e ela se materializa na frente dele. E ele diz o seguinte: eu, como delegado de polícia, vou dar aqui meu testemunho. E aí começa esse livro, Materializações Luminosas. Um livro fantástico que a gente deve dar uma olhada para a gente ver como que a vida continua. Eu tive oportunidade de assistir sessão de materialização. Então é uma coisa que comprova realmente a existência do espírito depois da morte. E nós estamos vendo aqui, o que quer ver seu nome ligado ao descobrimento de um país desconhecido não escolhe um caminho florido. Nós vimos isso no descobrimento do Brasil, que apesar que foi meio acidental, mas nós vamos ver o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde vai falar a história espiritual do descobrimento do Brasil, a história das bandeiras, como foi colonizado o país, o trabalho dos espíritos superiores em relação ao nosso país. Nós podemos imaginar isso conosco, com cada um de nós, o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor. O esforço, muitas vezes, que fazem para que a gente esteja numa reunião como essa, ou num lugar saudável, onde fala de Jesus, numa igreja, em qualquer segmento religioso, onde traz a mensagem de Jesus, os espíritos superiores que nos assessoram, eles fazem tudo isso. Nós vamos ver isso no livro do André Luiz, Os Mensageiros. Uma mulher, ela estava sem emprego, ela tinha ficado viúva. Os espíritos conseguem, influenciar uma pessoa para dar serviço para ela. E induzem ela a ir procurar serviço justamente ali naquele lugar. Então é tudo preparado pelos espíritos superiores. Olha para vocês verem a nossa vida aí, mas nós precisamos buscar sempre. Mas vamos pegar uma história interessante. A vida escreve. Nós vamos ver a história lá de João Pires. Olha para vocês verem a reencarnação. Nós não vamos voltar atrás para falar do momento em que ele viveu na miséria e foi revoltado. Vamos voltar em 1702, no dia 18 de abril de 1702. A coroa de Portugal estava oferecendo benefício para quem ia se garimpar nas terras de Minas Gerais. Ele tinha 30 anos na época. E olha, ele pega, junto com o primo dele, começa no garimpo. Só que ele é tapeado pelo primo dele. Então eles abandonam ele e ele acaba morrendo. Ele acaba morrendo em busca do ouro. E é um fato tão interessante, depois vocês dão uma olhada lá nesse livro, que esse livro é muito importante. Ele
estava passando fome, porque eles abandonaram ele. E ele descobre uma sacola cheia de pó dentro. E ele pega e começa a comer aquele pó, mas era pó de ouro. E ele morre intoxicado. Desencarna, vai para o plano espiritual, fica revoltadíssimo com o primo, porque o primo tapiou ele. Ele reencarna com o bisneto do primo. Olha para vocês verem. Nossa, não adianta tapear ninguém, porque vai voltar conosco. Aí o que acontece? Ele vai para o garimpo novamente. Entre São João del Rei, naquela região ali, ele começa a garimpar. E aí a ambição dele pelo ouro, ele consegue subornar os escravos. Ele tinha os escravos, ele ensina os escravos a roubar, para ele poder enriquecer facilmente. E ele enriquece muito. Só que aí ele é pego pelo sistema da época. E o que ele que faz? Ele tinha muito ouro, ele pega aqueles baús de ouro, suborna um barqueiro, paga para o barqueiro, enche o barco com os baús de ouro, entra junto com o barqueiro e acaba morrendo afogado, porque o barco não aguenta o peso do ouro. Então ele morre ali. E ele, o barqueiro, vai para o plano espiritual, se arrepende. Olha como que Deus é bom para nós. Como que nós temos oportunidade de redimir, mesmo depois de desencarnado. Ele recebe ajuda lá e se prepara para reencarnar. Aí é onde ele conta essa história. Porque ele morava em Taubaté, na primeira experiência dele, quando ainda era sob o domínio de Portugal. Aí ele diz o seguinte, o Espírito Superior fala para ele, e você vai reencarnar onde? Porque está vendo toda a ficha, o que ele ia passar. Eu vou reencarnar em São Paulo, justamente em Taubaté. E o que você vai fazer agora? Ele fala, eu vou plantar batata. Eu vou plantar batata, porque vai ser muito melhor para mim. Então o título é Ouro e Batatas, no livro A Vida Escreve. Chico Xavier. Olha para você ver quanta história traz para nós da reencarnação. Testemunho de Chico Xavier. Nós vamos ver ali espíritos que reencarnaram no Brasil, que repetiram reencarnações rápidas no tempo da Inconfidência Mineira, ali. Então, olha só, é Deus na nossa vida. É nós corrigindo aquilo que nós fizemos e que não deu certo. Porque o erro é uma experiência que não deu certo, mas nós podemos corrigir. Por isso, Chico Xavier diz o quê? Nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos fazer um novo futuro. Por isso nós estamos aqui em nome de Jesus. Que Ele nos abençoe. A semana que vem vai ser interessantíssimo, direitos do homem e da mulher. O assunto da semana que vem. Vamos pedir a Jesus que nos abençoe. Gente, nós queremos agradecer a presença de todos, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui juntos e lembrando da reencarnação sempre, vamos sempre pedir ajuda, porque Jesus diz, pedi e obtereis, buscai e achareis. E sempre nós estamos com as nossas reuniões em nome de Jesus. Aí só para a gente encerrar, nós vamos lembrar de um livro, Chico Xavier, A Reencarnação de Allan Kardec. Muito interessante esse livro, do Carlos Bacelli. Mas nós vamos pegar um outro livro, mais interessante ainda, que eu considero, que é Kardec Prossegue, de Olinda da Silveira. Ele, inclusive, pediu permissão para o Chico Xavier para publicar esse livro, declarando ali que Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec. E no final do livro tem uma coisa muito interessante lá. E ele diz o seguinte, que o Chico Xavier é a reencarnação de Kardec ou o Espírito da Verdade se enganou, o que é impossível, né? Então olha para vocês verem, coisa interessante. No livro Testemunho de Chico Xavier, nós vamos ver uma informação interessante para nós ali, porque muitas vezes o Espírito ele vem numa missão e ele desencarna e volta rapidamente, como foi o caso do Chico Xavier, Kardec, ele ficou muito pouco tempo no plano espiritual, mas nós vamos ver uma coisa muito mais interessante ainda, nós vamos ver José Bonifácio. José Bonifácio reencarnou como Rui Barbosa. Olha para vocês verem, que coisa impressionante, que informação para nós, confirmada pelo Chico Xavier, no livro dele, Testemunho de Chico Xavier. Mas para nós que estamos estudando a doutrina espírita, vamos pegar um livrinho pequenininho, interessantíssimo do André Luiz, que chama Agenda Cristã.
Tem uma mensagem lá muito interessante sobre isso aqui. Eu não vou falar onde está essa mensagem, que é bom a gente ler o livro inteiro, porque a agenda cristã é para nós isso daí. Então, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, que a gente possa ter um bom final de semana. Hoje é quinta-feira. Que bom que nós estamos aqui com saúde, com lucidez, que é o mais importante para nós. Amanhã é um novo dia, vai ser melhor do que hoje. Hoje já foi bom, nós estamos aqui. Amanhã vai ser melhor ainda. E que a gente continue na nossa jornada aqui, nessa nossa escola que é a Terra, nessa classe, vamos dizer, que é o Brasil, que é muito bom para nós. É a pátria do Evangelho, o coração do mundo, confirmado pelos Espíritos Superiores. Somos todos irmãos. Dia das Mães, olha, vamos pegar um livro para a gente falar do final das mães, mas rapidinho, vou resumir aqui. Irmão X, Chico Xavier, Humberto de Campos, diz o seguinte, que o Espírito, ele veio na Terra, primeiro ele veio como pobre, superou, não se revoltou. Depois ele veio com muito dinheiro, conseguiu a missão dele, ajudou muita gente. Depois ele veio como político, ele cumpriu a parte dele. Depois ele veio como um homem de muito gabarito, dirigente de uma instituição cristã, conseguiu também superar. Depois ele veio como sacerdote, conseguiu superar. Ele voltou no plano espiritual plenamente realizado. Aí ele foi conversar, ele falou, então agora eu já posso galgar um plano superior? Olha, o instrutor disse, não, agora você vai reencarnar, você vai sofrer calado, você vai amar sem reclamar, você vai dar sua vida por outras vidas. Ele falou, mas afinal de contas, o que você? Ele falou, você vai ser mãe. Está encerrada a reunião. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.